Bom dia, amigos, sejam bem-vindos a mais um começo de semana. Vamos continuar a falar do nosso livro Oração. Então diz assim: Jesus orou por força para suportar as provações. Poucos seguirão o exemplo do nosso Salvador, empenhando-se em oração fervorosa e frequente a Deus, tendo em vista obter poder para suportar as provações e para realizar os deveres cotidianos desta vida. Cristo é o capitão da nossa salvação e pelos seus sofrimentos e pelo seu sacrifício deu um exemplo a todos os seus seguidores de que a vigilância, a oração e o esforço perseverante eram necessários da sua parte, caso quisessem representar corretamente o amor que habitava no seu peito em favor da raça caída. Verdade que nós temos que orar consecutivamente para que o nosso dia corra bem. Mas quando vêm as provações, por experiência própria, nós temos que orar muito mais. Não só para compreendermos o que Deus tem para nós, no sentido porque que aquela provação está a passar na nossa vida, mas também para obtermos a graça e a misericórdia de Deus, no sentido de que de nós pedirmos-lhe que nos ajude a enfrentar aquela provação. E é possível, é claramente verdadeiro, de que Deus, se nós pedirmos, Ele estará sempre ao pé de nós e a provação passa mais calma ao nosso lado. A força de Jesus provinha da oração. A força de Cristo residia na oração. Ele tinha assumido a humanidade, levou as nossas fraquezas e tornou-se pecado por nós. Cristo retirava-se para os bosques ou para as montanhas, deixando para trás o mundo e tudo o mais. Ficava a sós com seu Pai, com intenso fervor, derramava as suas súplicas e exercia toda a força da sua alma para agarrar a mão do infinito. Quando novas e maiores provações se lhe deparavam, fugia para a solidão das montanhas e passava toda a noite em oração ao seu Pai Celestial. Por exemplo, quando Jesus foi tentado, aqueles 40 dias e 40 noites, Jesus nunca pecou. Mas nunca pecou porquê? Porque Jesus passava o tempo todo em oração a Deus, ao seu Pai. Há muita gente que pode surgir, não adventista, fora adventista, ou pessoas que ainda estão a estudar a Bíblia, que pensam, Jesus é santo e por isso não pecou porque era santo. Não. Jesus veio à Terra como ser humano, mas deu o exemplo em tudo o que fez, mas a diferença que ele tem de nós é que não é pecador. Não é pecador porque nunca pecou. Ou seja, ele veio até à Terra para nos salvar, para morrer por cada um de nós, mas ele teve sempre sem pecado, porque ele fez tudo o que o Pai queria que ele fizesse, no sentido de nunca deixou o Pai e sempre que sentia necessidade, ele ia orar, ia estar junto do Pai, nem que fosse uma noite inteira em oração. É o problema que nós temos. Nós somos pecadores, nós sabemos que temos o pecado em nós, mas não ficamos em oração. Nós, à noite não pode ser porque tenho que dormir, porque no dia seguinte vou trabalhar. Eu ficar em oração, eu por vezes faço a oração, já estou a dormir, as coisas que se podem dizer e que se podem pensar. Mas quando estamos em aflição e em provação constante, a primeira coisa que nós fazemos é pedir a Deus. Por isso é que eu digo que não há ateus. Porquê? Porque toda a pessoa acredita em qualquer coisa. Toda a pessoa sabe que existe algo lá em cima que nos protege, que nos ampara. Há aquelas pessoas, eu já lidei com pessoas que não acreditam em Deus e elas dizem que não acreditam em Deus, mas sabem que existe algo lá em cima celestial que nos ajuda. Por isso, não são ateus. Não acreditam, plenamente.
Pensam que é um ser celestial. É um ser celestial no sentido de quê? De ser santo. Mas é uma pessoa. É isso que nós temos que ver. Deus é uma pessoa, como Cristo é uma pessoa, como o Espírito Santo é uma pessoa. E como Satanás é uma pessoa. Porque há muita gente que diz que Satanás é alegórico. É um boneco. Não é um boneco. Nós somos tentados todos os dias por uma pessoa que conhece não só o pecado de cor e salteado, mas como conhece a Bíblia de cor e salteado. E nós temos que ter cuidado. Por isso Deus diz: vigiai e orai todos os dias, todos os momentos que a gente se sentir mal. Porque Ele está lá. Em cada coisa que nós fazemos, Ele está lá. Eu tenho tido muitos feedbacks do meu canal e tenho estado muito doente. A minha coluna cada vez está pior. Eu sinto que a minha coluna é como se fosse um pano torcido, para vocês terem noção. Eu hoje até estou de emplastro porque não aguento as dores. Eu sei que é o inimigo que me tenta demover de continuar a fazer o canal. Houve aí um dia desta semana que eu tive super doente, que o trabalho tem sido excessivo. Ainda ontem recebi mais uma proposta de trabalho. Já começa a ser trabalho a mais. Eu vou ter que definir o que fazer. Claro que eu sei que nem sempre todo o trabalho vem de Deus, porque Deus mostra-me que eu tenho que descansar. Mas eu também sei que o trabalho é uma bênção. O problema que eu tenho é que o meu trabalho é um trabalho excessivo. É um trabalho que cansa muito e com os problemas de coluna que eu tenho é muito difícil. Mas eu só tenho que confiar em Deus a 100%, pedir-lhe que me ajude para que eu possa realmente decidir o que é melhor para mim. Com a ajuda dele sempre, porque se não for com a ajuda dele as coisas não são decididas como deve ser. E eu já decidi sem a ajuda dele em relação a trabalhos que tive e o problema é que depois não aguentei e tive que desistir. Por isso mesmo, meus amigos, ficamos por aqui. Só para vos dizer que mais um dia confiem no Senhor. Plenamente. Eu não consigo viver sem o Senhor. Eu, por mais que me desvie dele um pouco, eu vou a correr tipo criança atrás dele. Porque eu sinto necessidade dele todos os dias. Eu sinto necessidade dele para me iluminar, para me mostrar o melhor caminho, para me mostrar como devo atuar no meu canal, como devo fazer as coisas para outras pessoas verem. Por isso, eu preciso que ele esteja ao meu lado todos os dias. Eu não o vou deixar. Posso, por vezes, desampará-lo na situação de o pecado estar em mim como está em vós e me afastar um pouco, mas eu não quero deixá-lo. E quando sinto que estou-me a desviar, eu volto para ele. Por isso, meus amigos, por mais que estejam a passar uma provação difícil, por mais que estejam num momento muito angustiante, não deixem Deus, porque Deus ajuda-nos a suportar a nossa angústia de uma maneira incrível, de uma maneira santa e pura. Tenham um dia muito feliz na companhia do Senhor. Amém.